Olá pessoal, Minas Rural está no ar e no programa de hoje você vai ver. O Festival de Jabuticaba de Sabará tem uma versão online para esse ano. E a construção de barraginhas é a esperança para a melhoria da oferta de água no semiárido mineiro. Rotação de culturas garante renda e redução de pragas e doenças na produção familiar em Santana do Pirapama. Na dica técnica vamos falar de cuidados com o pé de jabuticaba. E na receita tem um bolo feito da fruta. A chegada do período chuvoso traz também esperança para quem mora no semiárido mineiro, de ver as barraginhas se encherem. Em Montes Claros, lá no norte de Minas, um trabalho realizado pela Emater com recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia investiu em obras para a construção de barraginhas e terraceamento, estruturas que garantem que a água da chuva vai infiltrar, melhorando todo o ambiente. A construção de terraços e barraginhas foi a solução encontrada no assentamento Estrela do Norte, em Montes Claros, para salvar a lavoura. Seu José, que é assentado, diz que espera que Deus mande chuva para encher as barraginhas. Em sua propriedade, planta amendoim, feijão e tem um pomar doméstico que cuida com carinho, mesmo estando com a saúde debilitada ultimamente. Nos provou que mesmo com 84 anos, não foge do trabalho, pois ainda quer montar nessa área um galinheiro. Eu só não trabalho mais que eu não tenho 4 mãos. Ele foi um dos beneficiados com a construção de barraginhas e pôde nos mostrar como elas ajudaram ao evitar que a água da chuva levasse embora todo o esforço gasto no plantio das lavouras. Você está vendo aquele cachorrinho ali se refrescando aqui naquela barraginha? Pois é, isso é aqui no assentamento Estrela do Norte, em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Isso só foi possível porque foram feitas ações de revitalização que contou com terraceamento e construção de barraginhas de captação de água da enxurrada de chuva, que pôde ajudar o pessoal aqui a manter a água no solo, alimentar o lençol freático e evitar que as águas que vinham pelas grotas, né, que nós estamos ali ladeado por essa serra aqui, que cobre o PA, o assentamento aqui, e ela vinha, gente, cortando direto aqui o assentamento e com a terra, com a lama, invadia a produção do pessoal e acabava com tudo. Então a água que infiltrou na parte alta e essa que foi retida nessas grotas, elas infiltraram o lençol freático e vindo acumular nessas bacias mais baixas que estão com água até hoje. O recurso destinado à construção das barraginhas e terraços partiu do Ministério de Ciência e Tecnologia. As obras, que começaram em 2016 e foram concluídas no ano passado, atenderam cerca de 100 famílias. São vários ganhos. O ganho ambiental, o ganho econômico e o ganho social. Por quê? Porque a gente consegue com esse trabalho, né, uma maior durabilidade das pastagens, consegue segurar, ter produção, consequentemente ter renda, consegue segurar essas famílias por mais tempo no meio rural e ambientalmente é indiscutível, né? Porque todos esses sedimentos que corriam tudo para os lençóis, para os leitos de córregos e rios, estão sendo todos decompostos aqui nos terraços e nas barraginhas. Em Montes Claros, o ano agrícola que se deu de 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019 registrou apenas 775,8 milímetros de chuva, o que fez com que o município decretasse situação de emergência. A região norte de Minas Gerais tem registrado baixos índices pluviométricos nos últimos anos. O veranico foi intenso no ano passado e a má distribuição de chuvas fez com que as lavouras de sequeiro sofressem perdas, como é o caso de milho, que teve perda de 92% da lavoura. O feijão de primeira safra teve perda de 85%. A mandioca, 29%. E a cana-de-açúcar, 25%. As hortaliças e frutas irrigadas tiveram perdas próximas a 15%. A Emater orientou essas ações de revitalização no assentamento
E áreas que sofriam com problemas de erosão ganharam nova cara. Porque a gente pegou uma fazenda muito degradada e a gente vê até hoje que ainda tem muita dificuldade, né, na terra com problemas de erosão, essas coisas. E aí as barraginhas veio só mesmo para ajudar e os terraços também, né? Ajudou bastante a controlar isso, as erosões. E as famílias estão muito satisfeitas com o trabalho que foi feito. Aqui nessa área destinada a pasto, o capim só nasceu porque o solo foi reparado com as ações de revitalização. E quando as chuvas chegaram, as barraginhas ajudaram a água a penetrar na terra. No final do mês de dezembro, esse capim nasceu. No mês de janeiro, foi 30 dias de veranico. As chuvas voltaram no mês de fevereiro e ela só foi possível essa formação em função da construção dos terraços, porque segurou a água, né, que caiu no solo, infiltrou e manteve a umidade no solo. Ela pegou mais ou menos ainda em torno dos 220 milímetros a 250 milímetros de chuva durante o final do ano para cá. E como assegura a lei da física, toda ação gera uma reação. E foi pensando em melhorar o solo de sua propriedade que o Tião decidiu integrar lavoura e floresta nesse espaço em que se pode ver mogno, acácia, eucalipto, frutíferas, mandioca e cana-de-açúcar. Depois das ações, o cenário é outro, apesar de a seca continuar castigando. Hoje é possível colher de fato os frutos. A vivacidade desses canteiros de quiabo e feijão de corda e o perfume exalado pelo coentro já indicam que o Sebastião terá uma boa safra. Tudo está tão vistoso que, se quiséssemos, levaríamos para casa buquês de flores dessas plantações de quiabo e coentro. Olha que beleza! Com certeza o tempero iria ficar muito gostoso. Seu José, o Tião, a Darlene e as outras 100 famílias que vivem ali comemoram o feito. Contudo, ainda tem milhões de queixas. Uma delas é a necessidade de se ter máquinas capazes de subsolar a terra. Uma coisa importantíssima para nós é um subsolador que viesse para a Emater, para que nós podemos estar fazendo isso em umas áreas que não é compactada, umas áreas que não segura a água. Então isso para nós seria importantíssimo, né? Muito importante, porque nós já vimos aí que funcionava. A área que era gradeada, eu colocava 50 litros de água, ficava 8 minutos para poder a água penetrar. E a área que era subsolada, ficava, me parece, 4 minutos, né, para a água infiltrar. Então a gente vê que é de grande importância esse aparelho para fazer esse trabalho aqui na área nossa, aqui, em muitas áreas. E a gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica aqui comigo porque no próximo bloco tem jabuticaba, quer? É só esperar um minutinho. Bom, começa o período chuvoso e os pés de jabuticaba ficam pretinhos. E é de encher os olhos para os amantes dessa fruta. Esse ano, em função da pandemia, o tradicional Festival de Jabuticaba de Sabará tem versão completamente online pelo site www.festivaljabuticabadesabara.com.br, que já está no ar com uma programação extensa. Por lá é possível saber onde comprar fruta, mudas e ainda acompanhar vídeos de chefes que vão fazer as mais variadas receitas com jabuticaba. Então, confira lá a programação. Vou repetir, www.festivaldajabuticabadesabara.com.br. E se você tem um pé de jabuticaba em casa que não está lá muito produtivo, presta atenção nessa dica técnica de hoje. O coordenador de fruticultura da Emater, Denis Sanábio, foi acudir o senhor Rubens Pereira e deu umas orientações importantes de como fazer o pé voltar a ser vigoroso e quem sabe essas dicas também podem te auxiliar.
Hoje, o Minas Rural veio até o município de Ribeirão das Neves, na casa do senhor Rubens Pereira, que possui 2 pés de jabuticaba, que produziam bastante e que já tem 2 anos que não produzem nada. O senhor Rubens quer saber o que pode ser feito, não é isso, senhor Rubens? Positivo, é porque eles antes produziam, né? E pararam de produzir já tem 2 anos. Quem vai tirar a dúvida do senhor Rubens é o coordenador de fruticultura da Emater, Denis Sanabio. Bom, nós estamos aqui na casa do senhor Rubens, com muita satisfação que a gente vem aqui, é um telespectador do programa Minas Rural, para tirar a dúvida dele em relação ao planta de jabuticaba aqui, que segundo ele produziu e agora parou de produzir. Então tem vários fatores que a gente tem que analisar aqui, que é um conjunto de fatores que contribuiu para que essa jabuticaba parasse de produzir, né? Nós estamos aqui, vocês podem estar percebendo, né? As frutíferas, são poucas as frutíferas que gostam de sombreamento. A maioria das frutíferas, elas são plantas de pleno sol. Então esse já é um problema dele aqui, a planta está muito sombreada. Depois vocês vão perceber, né? Ela está cada vez mais crescendo, procurando raio solar. O raio solar é muito importante para a planta, é ali que ela faz as transformações químicas de seiva bruta em seiva elaborada, e essa seiva elaborada é que vai fazer ela frutificar, vai fazer ela produzir, né, vai fazer ela florescer, dar ramos. Então é muito importante. Então você pode ver que a planta está crescendo, né, procurando esse sol. A questão de sombreamento, então, é uma das possíveis causas que levou esse diagnóstico nosso aqui de não parar de produzir ou reduzir drasticamente a produção. Perguntando ele, questão de nutrição, também é outro fator, né? Segundo ele aqui não coloca nada, é ao natural. Uma outra causa que a gente percebe aqui, e conversando com o senhor Rubens, ele levantou o nível do solo aqui, colocou esses blocos, levantou. Provavelmente isso também está interferindo, que a casca, ela está agora, ela levantou o nível, o solo levantou, e ali provavelmente está tendo algum problema de fisiologia da planta. Ela não está conseguindo absorver as coisas como estava anteriormente, porque o nível estava mais embaixo. Isso não é recomendado. O nível que fica o solo é o nível que deve ficar o resto da vida da planta. Quando a gente faz esse amontoamento aqui, a gente interfere diretamente na translocação de seiva. Tecnicamente falando, né, nós temos vasos internos aqui, xilema e floema, onde sobe e desce os nutrientes para a planta, que faz circular dentro da planta. Quando ele faz esse levantamento aqui do nível do solo, provavelmente aqui no tronco, que é onde vai passar a seiva, né, tá tendo interferência. Então recomendo ele também que ele tire esses daqui e rebaixe, volte para o solo, para onde era antigamente. Fazer adubação, tá certo? Se possível, cortar um pouco, parar um pouco aqui. Ele também falou para nós que, à medida que foi passando o tempo, veio as construções. E essas construções provavelmente também interferiu. Foram sombreando, aumentando mais o sombreamento. A poda em árvore frutífera é bem-vindo, né? E é necessário. Sempre que possível é necessário fazer, a gente tem que fazer. O que a gente não deve fazer é as podas, né, corretas. A gente vê aqui uma poda que foi feita reta, tá? Onde já começou um processo, nenhuma das podas que ele fez aqui ele fez tratamento, né? Aqui ele fez reta, aqui vem a água de chuva, a água de irrigação, começa a penetrar, começa a apodrecer, e no futuro esse apodrecimento vai descendo para o tronco. Pode levar até esse tronco aqui à morte. Diferentemente, o que a gente percebe em umas outras podas que ele fez aqui, já fez chanfrado, em bisel, onde não tem nenhum problema de apodrecimento, apesar de não ter sido tratada, nenhum problema de apodrecimento. E nesse aqui a gente pode perceber que ele já vem cicatrizando naturalmente, fechando naturalmente a entrada que ficou aqui após a poda. Então essa aqui é um tipo de poda perfeita. Bom, senhor, no caso aqui do senhor, eu vou passar algumas sugestões para que o senhor possa fazer e possa dar condições da planta restabelecer e vir a produzir, tá? Como, por exemplo, se o senhor puder diminuir esse abacateiro que está na frente aqui para entrar mais luz aqui. O rebaixamento da planta lá embaixo, voltar o solo para o nível que ele era. Aonde ficar lá, o senhor vai fazer as adubações, tá? Nós podemos fazer adubações com sulfato de amônio, que é a forma de fornecer nitrogênio. O super simples, para a gente fornecer fósforo. Cloreto de potássio, para a gente fornecer o potássio.
ou comprar os 3 formulados, que já existe os 3 misturados na loja. Numa adubação só coloca os 3. E também calcário, que vai fornecer cálcio e magnésio. Então nós vamos estar repondo na planta pelo menos os macronutrientes para que dê condições dela frutificar novamente. Restabelecer e voltar a uma produção normal, dificilmente a gente vai conseguir, uma vez que a planta já sofreu esse estresse aí por alguns anos, né, de sombreamento. Agora nós vamos dar condições para ver que se ela restabelece, passe a frutificar, mas provavelmente não vai frutificar como uma planta a pleno sol. Nos últimos meses, o brasileiro viu os preços dos alimentos subirem. Um levantamento da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que nem mesmo os itens da salada ficaram de fora dessa alta. De acordo com a pesquisa, tomate, pepino, chuchu estão mais caros em novembro na comparação com outubro. Segundo a Conab, a variação climática impactou os custos de produção e, consequentemente, os preços, que são repassados assim até chegar ao consumidor. A mudança na dinâmica da demanda também, em função da pandemia, também influenciou. De acordo com a pesquisa da Conab, em relação ao preço das hortaliças, houve um aumento significativo no mês de outubro e novembro. A explicação para esse fato é que, devido à pandemia, no primeiro semestre, houve uma redução do escalonamento da maior parte das hortaliças, devido à diminuição da procura, né, principalmente pelo fechamento dos restaurantes e setores de alimentação. E com isso houve uma redução desse plantio da maior parte das hortaliças. Então a gente observa, acompanhando a Ceasa Minas no atacado, comparado em 2019, houve uma redução da oferta de tomate nas praças atacadistas em torno de 55%. E com a abertura nesse segundo semestre, na maior parte dessas unidades aí de alimentação, houve um reaquecimento dessa demanda, o que não se refletiu na oferta. Então, com isso, além também do período de menor oferta da maior parte das hortaliças, porque a gente está entrando num período de chuvas e temperaturas mais altas, o que dificulta a condução dessas lavouras e aumenta também o custo. Então, com isso, juntando a questão da redução do primeiro semestre com a pandemia e também a questão do custo de produção e maiores riscos para os olericultores, que é normal para o período, há um aumento nesses preços no varejo. Olha, a Conab acredita que os preços devem continuar em alta pelo menos nos próximos meses. E de acordo com o coordenador da Emater, o Jorgeton Silveira, a expectativa é que o aumento da demanda estimule os produtores a também aumentarem a produção, normalizando a oferta, o que deve impactar também os preços que entram nos patamares normais. Mas isso deve acontecer, pelo menos, para os consumidores nos próximos 2 meses. A gente faz mais um intervalo rapidinho agora, mas segura a mão aí só um minutinho, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre a produção de maracujá, quiabo, abóbora, isso de forma rotativa, um manejo que reduz a incidência de pragas, doenças, garante renda, diversificação e ainda tem receita de bolo de jabuticaba. É num minutinho. A produção em sistema rotativo é uma alternativa que reduz a incidência de pragas e doenças, além de garantir diversidade e rentabilidade. Em Santana do Pirapama, essa foi a escolha do produtor Anderson Moreira, que toca aí com eficiência e propriedade junto com o pai, o senhor Dalton, sempre contando com assistência técnica e extensão rural da Emater. O município de Santana de Pirapama fica na região central de Minas, a cerca de 150 quilômetros de Belo Horizonte.
A cidade é conhecida por suas majestosas cachoeiras e, como principal atração turística, o município chama atenção por uma bela e vasta natureza que abriga uma fauna e flora bem diversificada. Lá, o produtor Anderson Moreira Costa segue os passos do pai e se dedica à olericultura. Ele investe no plantio consorciado de maracujá e quiabo e até arrisca plantar um pouco de abóbora moranga híbrida. A propriedade toda tem cerca de 9 hectares, dos quais 2 hectares são destinados ao plantio de quiabo, 1 hectare ao plantio de maracujá e a abóbora moranga híbrida ocupa um pouco menos de 1 hectare. A rotação de cultura, na verdade, a gente usa para não deixar alastrar doença na mesma horta. Por exemplo, quando você repete o quiabo na mesma terra, tirando um e colocando outro, há risco de entrar doença mais nematóide e várias outras. Então a gente procura diversificar, ou moranga, ou milho, entendeu? Agora já o maracujá foi um opcional mais da gente começar a produzir um fruto, já diversificar o nosso produto dia a dia, na oferta no caso. E as outras mais é só por rotação de cultura mesmo. O pai de Anderson, senhor Dalton da Silva Costa, trabalha com agricultura há mais de 30 anos e conta que o quiabo demora em média 3 meses para produzir. Portanto, ele colhe 3 safras ao ano. Já o maracujá demora 8 meses na primeira colheita, mas também depois que começa a produção, é possível fazer a colheita de 4 em 4 meses. E a abóbora moranga híbrida demora quase 3 meses para ser colhida. Eu tenho 30 anos mais ou menos, ou mais um pouco, que eu trabalho aqui com lavoura de quiabo e resolvi plantar um pouco de maracujá também, né? E a gente planta um pouquinho de abóbora, assim também planta. Então eu gosto para ajudar a ficar aqui na roça, para ter uma produção de coisa assim orgânica, uma coisa mais saudável. Já estou acompanhando a lavoura do Anderson, que é o filho dele, sou Dalton, há 2 anos, né? E a gente está sempre orientando eles para fazer rotação de cultura para evitar o ataque de pragas e doenças. Então, nisso, diminui a aplicação de defensivos, né? E isso facilita que você tenha um produto de melhor qualidade e evita a contaminação desses produtos. O plantio de quiabo produzido de forma alternada com o maracujá e a abóbora emprega toda a família. Os produtos saem direto da fazenda Tibuna para serem comercializados na Ceasa Minas e em redes de supermercados da região. Além de agregar valor ao produto, que é comercializado em bandejas e embalado, Anderson conseguiu até gerar trabalho e renda para as mulheres da região. Hoje ele emprega 6 funcionárias que ajudam a colocar e embalar os quiabos nas bandejinhas de isopor. Lá a gente começou a fazer o quiabo aqui e financeiramente me ajudou muito e como pessoa também eu gosto muito de trabalhar aqui porque as colegas de trabalho são legais, né? É um dia que a gente passa, conversa, ri o tempo todo, então é muito bom trabalhar aqui. E chegou a hora saborosa do programa. E como é época de jabuticaba, a gente tem no prato um bolo feito com essa fruta que é nativa aqui do Brasil e abundante aqui em Minas Gerais. Presta atenção nessa delícia. Os ingredientes do nosso bolo: 2 xícaras de jabuticaba, aqui já está lavada, tá bom? 2 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos, meia xícara de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 xícara de açúcar. Nada mais, tá? Então, eu vou ver se eu consigo aqui mostrar tudo de longe para vocês. Aqui. Gente, no liquidificador, nós vamos bater então as jabuticabas assim inteiras, tá? A jabuticaba, os ovos, o óleo e o açúcar.
Batida a nossa mistura de jabuticaba. Num bowl eu coloquei a farinha de trigo, vou acrescentar o fermento e vou acrescentar a nossa mistura, tá? Nosso creme de jabuticaba, olha que bonito essa cor. E agora a gente mistura todos os ingredientes. Nesse processo aqui, se você quiser também, você pode bater na batedeira. Eu não vou sujar a batedeira. Tá pronta a massa do nosso bolo. Olha que massa bonita. Forma com furo no meio ou quadrada, como vocês quiserem, tá? Nós vamos untada e enfarinhada, tá, gente? Aí está, então, a nossa massa. Agora a gente vai levar o nosso bolo para assar de 35 a 40 minutos, forno 180 graus. Ou até que você faça o teste do palitinho, seu bolo já saia, o palitinho já saia seco, tá? Eu sempre gosto de colocar a assadeira dentro de uma outra assadeira, tá? Eu nunca gosto de colocar assim pura no forno. Ficou pronto, já deixei esfriar pra gente desenformar. Olha só, gente. Agora eu vou jogar um pouquinho de geleia de jabuticaba por cima desse bolo também. Pessoal, então vamos cortar esse bolo, vamos ver como que ficou, né? Tá bem fofinho, viu, gente? Olha isso, gente, que cor bonita que ficou. Olha, muito bom, gente. Um sabor incrível. E a jabuticaba realça bastante. Acho que pelo fato da gente bater com a casca, tá? Você sente bem o gosto da jabuticaba, ó. O Minas Rural está acabando, mas a gente segue em contato ao longo da semana inteirinha pelo site www.emater.mg.gov.br. Estamos também nas redes sociais da Emater, com Facebook, com Instagram, no Spotify com podcast de Estação Rural. E você também pode assistir ao Minas Rural a hora que você quiser pelo YouTube. É só procurar pela gente lá na plataforma. E se gostar do conteúdo, faz a gentileza, se inscreve lá no canal, comenta, compartilha e o seu comentário vai ser lido para a gente poder fazer sempre o melhor conteúdo. Eu te espero na semana que vem. Tchau!